Eu nunca imaginei na vida que o dia em que minha própria filha me humilharia na frente de todos os convidados seria o mesmo em que eu mudaria o destino do casamento dela para sempre. Às 19h30, um badge descartado no lixo transformaria uma suspeita em verdade irrefutável. Antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e me diga aqui nos comentários de onde você está nos assistindo neste momento. Será um prazer enorme saber até onde nossas histórias estão chegando. Bom, meu nome é Tânia, tenho 62 anos e moro em São Paulo há mais de 30 anos. Trabalho como professora aposentada e sempre mantive uma relação próxima com minha filha Camila, de 35 anos. Pelo menos, era o que eu pensava até aquela tarde de sábado, véspera do ensaio do casamento dela. Camila estava noiva do Ricardo há 2 anos. Ele parecia um bom rapaz, advogado, família estruturada. O casamento seria no domingo seguinte, numa casa de eventos elegante na Zona Sul. Tudo parecia perfeito demais. Na sexta-feira anterior ao ensaio, recebi uma ligação estranha da cerimonialista, Dona Márcia. Sua voz soava hesitante, quase constrangida. Dona Tânia, a senhora poderia chegar um pouquinho mais tarde amanhã? Digamos umas 6 da tarde? Achei estranho. O ensaio começaria às 5. Mas por que, Márcia? Não preciso estar lá desde o início. É que, bem, a Camila pediu para organizar algumas coisas primeiro. A senhora entende, né? Noiva nervosa. Desliguei o telefone com um aperto no peito. Camila nunca havia me excluído de nada relacionado ao casamento. Pelo contrário, ela sempre dizia que eu era sua maior apoiadora. No sábado, cheguei pontualmente às 6 da tarde. O salão estava movimentado, cheio de parentes e amigos. Camila estava radiante no seu vestido de ensaio e rindo com as madrinhas. Quando me viu, seu sorriso vacilou por uma fração de segundo. Oi, mãe, que bom que chegou. Ela me abraçou, mas o abraço foi rápido, mecânico. Desculpa o atraso, filha. A Márcia pediu para eu chegar mais tarde. Ah, é que estava tudo muito corrido mesmo. Fui cumprimentar Ricardo e sua família. Todos foram cordiais, mas notei algo diferente. As conversas paravam quando eu me aproximava e alguns olhares se desviavam rapidamente. Meu neto, Gabriel, filho do meu outro filho, de 15 anos, veio até mim. Vó Tânia, que estranho. Quando cheguei, a tia Camila disse que você não viria hoje. Meu sangue gelou. Como assim, Gabriel? Ela falou para todo mundo que você tinha tido um imprevisto e não conseguiria vir ao ensaio. Até o vovô João ficou preocupado. Olhei ao redor. Meu ex-marido, pai da Camila, estava conversando com os pais do Ricardo. Quando nossos olhares se cruzaram, ele acenou, mas sua expressão era confusa. Fui até ele. João, o Gabriel disse que a Camila falou que eu não viria hoje? Foi sim, Tânia. Ela disse que você tinha tido um problema de saúde de última hora. Fiquei preocupado, mas não consegui te ligar. Eu não tive problema nenhum, João. Estou aqui, não estou? Ele franziu a testa. Que situação estranha. Nesse momento, o fotógrafo começou a organizar as pessoas para as fotos do ensaio. Era um rapaz jovem, muito profissional, com equipamentos caros. Pessoal, vamos começar com a família da noiva, ele anunciou. Camila se posicionou no centro, ao lado de Ricardo. As madrinhas se organizaram de um lado, os padrinhos do outro. João se colocou ao lado da filha. Eu me aproximei para entrar na foto, mas Camila levantou a mão. Mãe, espera um pouquinho. Vamos fazer primeiro só com o pessoal principal, tá? Mas eu sou a mãe da noiva, Camila. Não sou o pessoal principal. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para nós. Senti meu rosto queimar de vergonha. É que a gente quer fazer várias combinações diferentes, mãe. Depois a gente te chama.
O fotógrafo, claramente desconfortável, começou a tirar as fotos. Fiquei ali parada, como uma intrusa na festa da minha própria filha. Depois de várias fotos, Camila chamou outros parentes. Tios, primos, avós, todos menos eu. Gabriel veio até mim novamente, indignado. Vó, isso não tá certo. Por que a tia não te chama para as fotos? Não sei, meu amor. Talvez ela esteja mesmo muito nervosa. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que havia algo muito errado acontecendo. Quando finalmente Camila me chamou para uma foto, foi apenas uma, rápida, quase como se fosse uma obrigação. O fotógrafo mal teve tempo de ajustar o foco. Pronto, mãe, agora vamos fazer as fotos só dos noivos. Fui me sentar numa cadeira no canto do salão, observando minha filha sorrir radiante para as câmeras. Mas havia algo em seus olhos, uma tensão que eu conhecia bem. Camila estava escondendo alguma coisa, e eu estava determinada a descobrir o que. O domingo chegou com um sol radiante, como se o próprio céu estivesse celebrando o casamento da minha filha. Eu havia passado a noite inteira pensando no comportamento estranho de Camila no ensaio, mas decidi que talvez fosse mesmo nervosismo de noiva. Afinal, era o dia mais importante da vida dela. Cheguei à casa de eventos às 2 da tarde, 2 horas antes da cerimônia. O local estava deslumbrante, flores brancas por toda parte, cadeiras elegantes dispostas em fileiras perfeitas e um altar decorado com rosas e lírios que perfumavam todo o ambiente. Camila estava no salão de preparação das noivas, cercada pelas madrinhas. Quando entrei, ela estava sendo maquiada por uma profissional que havia custado uma fortuna. Mãe, você chegou! Ela sorriu, mas novamente percebi aquela tensão nos olhos. Claro que cheguei, filha. Não perderia o casamento da minha única filha por nada neste mundo. Fiquei ali por alguns minutos, admirando como ela estava linda. O vestido era um sonho, todo bordado à mão, com uma cauda de 3 metros. Eu havia ajudado a escolher cada detalhe. Mãe, você poderia ir verificar se está tudo certo lá fora? Quero que tudo seja perfeito. Claro, meu amor. Saí do salão e fui verificar os preparativos. Foi então que encontrei Dona Márcia, a cerimonialista, com uma prancheta na mão conferindo uma lista. Dona Márcia, posso ajudar em alguma coisa? Ela me olhou com uma expressão estranha, quase culpada. Ah, Dona Tânia, na verdade eu queria falar com a senhora. Sobre o quê? Ela hesitou, olhando ao redor como se quisesse ter certeza de que ninguém estava ouvindo. É sobre a lista de convidados para as fotos oficiais. Que lista? A Camila me entregou uma lista específica com os nomes das pessoas que devem aparecer nas fotos principais. É uma lista bem seletiva. Meu coração começou a acelerar. E eu estou nessa lista? O silêncio dela foi mais eloquente que qualquer resposta. Dona Márcia, me mostra essa lista. Eu não sei se posso... Márcia, eu sou a mãe da noiva. Tenho o direito de saber. Com relutância, ela me mostrou a prancheta. Era uma lista datilografada, muito organizada, com números ao lado de cada nome. Li rapidamente. Ricardo, Camila, pais do Ricardo, madrinhas, padrinhos, avós paternos, tios importantes. Meu nome não estava em lugar nenhum. Márcia, onde está meu nome? Dona Tânia, eu só sigo as instruções que recebo. Que instruções? Minha filha realmente pediu para me excluir das fotos do próprio casamento? Nesse momento, Gabriel apareceu ao meu lado. Ele havia crescido muito nos últimos meses e estava quase da minha altura. Vó, o que aconteceu? Você está pálida. Mostrei a lista para ele. Gabriel era um menino inteligente, sempre foi bom com números e detalhes. Vó, olha isso aqui. Ele apontou para os números ao lado dos nomes. Tem número 1, 2, 3, 4, 5. Mas cadê o número 6? Pula direto para o 7. Ele estava certo. A numeração estava estranha.
como se alguém tivesse removido um nome da lista original. Dona Márcia, por que a numeração está pulada? Eu não sei, Dona Tânia. Recebi a lista assim mesmo. Gabriel continuou analisando. E olha aqui, vó, tem uma marca de corretor líquido bem aqui, ó. Ele apontou para uma pequena mancha branca entre os números 5 e 7. Meu sangue ferveu. Alguém havia apagado meu nome da lista, e eu tinha certeza de quem havia sido. Nesse momento, o fotógrafo se aproximou de nós. Era o mesmo rapaz do ensaio, carregando suas câmeras profissionais. Com licença, vocês sabem onde posso encontrar a Dona Márcia? Preciso confirmar algumas instruções sobre as fotos. Sou eu, disse Márcia, visivelmente nervosa. Ah, perfeito. Recebi um e-mail da noiva com instruções bem específicas sobre os ângulos das fotos. Ela foi muito clara sobre algumas exclusões. Meu coração parou. Que tipo de exclusões? O fotógrafo me olhou, claramente desconfortável. Desculpe, senhora, mas as instruções são confidenciais entre mim e a contratante. Eu sou a mãe da noiva. Eu entendo, mas... Gabriel, com a esperteza dos 15 anos, interveio. Moço, você pode pelo menos nos dizer se essas instruções estão por escrito? Estão sim. Recebi um e-mail bem detalhado na sexta-feira. E você trouxe uma cópia impressa? Trouxe sim. Está na minha bolsa de equipamentos. Nesse momento, uma das madrinhas apareceu correndo. Dona Márcia, a Camila está chamando. Ela quer conferir os últimos detalhes antes da cerimônia começar. Márcia saiu apressada, deixando a prancheta com a lista sobre uma mesa próxima. Gabriel me olhou com aquele olhar cúmplice que eu conhecia bem. Vó, acho que precisamos investigar isso direito. Gabriel, não podemos mexer nas coisas dos outros. Vó, eles estão mexendo com a senhora. Isso não está certo. Ele tinha razão. Minha própria filha estava me humilhando no dia do casamento dela e eu precisava entender por quê. Tá bom, Gabriel, mas vamos ser discretos. Enquanto o fotógrafo organizava seus equipamentos, Gabriel se aproximou da bolsa dele com a naturalidade de um adolescente curioso. Moço, que câmera legal! É profissional mesmo, né? Enquanto o rapaz explicava sobre os equipamentos, Gabriel fez um sinal discreto para mim. Ele havia visto onde estava o e-mail impresso. A cerimônia começaria em 1 hora, e eu estava prestes a descobrir a verdade que minha filha tanto queria esconder. Os convidados começaram a chegar e o movimento no salão aumentou consideravelmente. Era a oportunidade perfeita para Gabriel e eu investigarmos sem chamar atenção. O fotógrafo havia saído para buscar mais equipamentos no carro, deixando sua bolsa sobre uma cadeira próxima ao altar. Gabriel, com a agilidade dos 15 anos, se aproximou casualmente. Vó, fica de olho se alguém vem vindo. Ele sussurrou. Gabriel, eu não sei se isso é certo. Vó, a senhora foi excluída das fotos do casamento da própria filha. Isso que não é certo. Ele tinha razão. Em poucos segundos, Gabriel localizou uma pasta com papéis e discretamente retirou algumas folhas impressas. Achei, vó. Vem aqui. Nos escondemos atrás de uma coluna decorativa, longe dos olhares curiosos. Gabriel me entregou as folhas. Era um e-mail impresso, datado da sexta-feira da anterior. Assunto: instruções urgentes. Casamento. Camila Ricardo. Comecei a ler em voz baixa. Olá, preciso que você siga estas instruções à risca para as fotos do meu casamento. 1. Nas fotos oficiais da família, excluir completamente minha mãe, Tânia Silva, de todos os ângulos principais. 2. Se ela insistir em aparecer, fazer apenas uma foto rápida e sem foco adequado. 3. As fotos que realmente importam são eu, Ricardo, pais do Ricardo, madrinhas e padrinhos selecionados. 4. Há uma convidada que pode aparecer no evento, mas não pode ser fotografada em hipótese alguma.
Ela tem cabelos loiros, cerca de 30 anos e estará usando um vestido azul marinho. Se você a vir, evite qualquer ângulo que a inclua. 5. Estas instruções são confidenciais. Não comente com ninguém, especialmente com minha mãe. O pagamento extra que conversamos será depositado conforme combinado. Camila. Minha mão tremeu segurando o papel. Minha própria filha havia pago extra para me excluir das fotos do casamento dela. Mas havia algo ainda mais intrigante. Quem era essa mulher loira de vestido azul que não podia ser fotografada? Vó, isso é muito estranho, Gabriel disse, lendo por cima do meu ombro. Quem é essa mulher misteriosa? Não faço ideia, Gabriel, mas vamos descobrir. Guardamos o e-mail e voltamos para o salão principal. Os convidados continuavam chegando e eu comecei a observar atentamente cada pessoa que entrava. Familiares do Ricardo, amigos da faculdade, colegas de trabalho da Camila, todos rostos conhecidos ou pelo menos esperados. Mas então, às 13h15 da tarde, ela apareceu. Uma mulher loira, elegante, de aproximadamente 30 anos, usando exatamente um vestido azul marinho. Ela entrou sozinha, cumprimentou discretamente algumas pessoas e se sentou numa cadeira no fundo do salão, longe do altar. Gabriel, é ela, sussurrei. Quem você acha que é, vó? Antes que eu pudesse responder, vi Ricardo olhar na direção da mulher. Por uma fração de segundo, seus olhos se encontraram e ele ficou visivelmente tenso. Disse alguma coisa para o padrinho ao lado e saiu rapidamente do salão. Gabriel, você viu isso? Vi sim, vó. O Ricardo conhece ela. Decidimos nos aproximar discretamente. A mulher estava sozinha, mexendo no celular, claramente desconfortável. Quando chegamos perto, consegui ouvir parte de uma conversa telefônica que ela estava tendo. Nitos, eu sei que não deveria ter vindo, mas precisava ver com meus próprios olhos. Não, ele não sabe que estou aqui. Claro que não vou causar nenhum escândalo. Ela desligou o telefone e notou nossa presença. Desculpe, não queria escutar. Eu disse, tentando ser cordial. Sou Tânia, mãe da noiva. A reação dela foi imediata. Ficou pálida e se levantou da cadeira. Desculpe, acho que me enganei de casamento. Que coincidência, eu disse, sem deixar transparecer minhas suspeitas. Você conhece o Ricardo ou a Camila? Não, quer dizer, conheci o Ricardo há muito tempo, mas... Nesse momento, Gabriel, com a curiosidade típica da idade, fez a pergunta que eu não tive coragem de fazer. A senhora é ex-namorada do Ricardo? O silêncio que se seguiu foi revelador. A mulher olhou ao redor, como se procurasse uma rota de fuga. Eu preciso ir embora, ela disse, pegando a bolsa. Espere, eu disse, tocando gentilmente em seu braço. Qual é seu nome? Fernanda, ela respondeu quase num sussurro. Fernanda, você veio aqui por algum motivo específico? Ela hesitou, claramente em conflito interno. Eu só queria ter certeza de que ele seria feliz. E você acha que ele será? Fernanda me olhou nos olhos e viu uma tristeza profunda ali. Eu espero que sim, mas há coisas que talvez vocês deveriam saber. Meu coração disparou. Que tipo de coisas? Antes que ela pudesse responder, ouvimos a voz de Camila vindo do salão de preparação. Mãe, onde você está? Preciso falar com você. Fernanda aproveitou a distração e saiu rapidamente do salão, deixando apenas um cartão de visita que havia caído da sua bolsa. Gabriel pegou o cartão. Fernanda Almeida, consultoria financeira. Vó, por que uma consultora financeira viria ao casamento da tia Camila? Era uma excelente pergunta, e eu estava começando a suspeitar que a resposta tinha a ver com muito mais do que apenas sentimentos do passado. Camila apareceu no salão, já vestida com o vestido de noiva. Estava deslumbrante,
mas seus olhos procuravam ansiosamente por algo ou alguém. Mãe, você viu uma mulher loira por aqui, de vestido azul? Vi sim, respondi, observando sua reação. Por quê? Por nada, só queria ter certeza de que todos os convidados estavam se sentindo bem-vindos. Mentira. Camila estava claramente aliviada por Fernanda ter ido embora. Filha, quem é Fernanda Almeida? A cor sumiu do rosto da Camila. Por que você quer saber? Porque ela estava aqui e, pelo jeito, você não queria que ela estivesse. Mãe, hoje é meu casamento. Podemos conversar sobre isso depois? Claro, filha. Depois conversamos. Mas eu sabia que havia muito mais nessa história. E o cartão de Fernanda na minha bolsa era apenas o começo da investigação. A cerimônia começaria em 30 minutos. E eu tinha a sensação de que estava prestes a descobrir segredos que mudariam tudo. A cerimônia começou pontualmente às 4 da tarde. Camila estava radiante caminhando até o altar e por alguns minutos consegui esquecer todas as estranhezas e me concentrar na felicidade da minha filha. Ricardo a esperava com um sorriso, mas eu notei que seus olhos ocasionalmente se desviavam para o fundo do salão, como se procurasse por alguém. A cerimônia foi linda. Quando o padre perguntou se alguém se opunha ao casamento, houve aquele silêncio tradicional, mas eu percebi Ricardo engolir em seco. Camila também pareceu tensa por alguns segundos. Após os votos e o beijo dos noivos, todos se dirigiram para o salão de festa. A decoração estava impecável. Mesas redondas, com arranjos de flores brancas, luzes douradas criando um ambiente romântico e uma pista de dança no centro. Gabriel veio até mim durante o coquetel. Vó, encontrei uma coisa estranha. O que foi, meu amor? Estava no banheiro e vi o lixo da recepção. Tinha um badge de acesso jogado fora. Ele me mostrou discretamente um pequeno crachá plástico, do tipo usado em eventos para identificar fornecedores ou convidados especiais. O nome estava parcialmente rasgado, mas ainda dava para ler. F. Almeida, patrocinadora. Meu sangue gelou. Gabriel, onde exatamente você encontrou isso? No lixo do banheiro feminino, vó. Alguém tentou rasgar, mas não conseguiu destruir completamente. Patrocinadora. Fernanda não era apenas uma ex-namorada que havia aparecido por nostalgia. Ela tinha algum tipo de envolvimento financeiro com o casamento. Gabriel, você pode me fazer um favor? Tenta descobrir discretamente quem organizou a lista de fornecedores do casamento. Deixa comigo, vó. Enquanto Gabriel saía em sua missão, eu decidi investigar por conta própria. Fui até a mesa de presentes, onde tradicionalmente ficavam expostos os cartões dos fornecedores e patrocinadores do evento. Havia cartões do buffet, da decoração, do som, da fotografia, mas nada mencionando Fernanda Almeida ou sua empresa de consultoria financeira. Estranho para alguém que tinha um badge de patrocinadora. Nesse momento, Dona Márcia passou por mim carregando uma pasta. Márcia, posso falar com você um minutinho? Claro, Dona Tânia, mas rapidinho porque estou correndo atrás dos últimos detalhes. Quem são os patrocinadores oficiais do casamento? Patrocinadores? Não temos patrocinadores, Dona Tânia. A família da Camila e a família do Ricardo dividiram todos os custos meio a meio. Tem certeza? Não há nenhum apoio financeiro externo? Tenho certeza. Eu mesma organizei todos os contratos e pagamentos. Isso não fazia sentido. Se Fernanda tinha um badge de patrocinadora, mas não havia patrocinadores oficiais, alguém estava mentindo. Gabriel voltou com informações. Vó, conversei com o garçom-chefe. Ele disse que recebeu uma lista especial de pessoas que tinham acesso VIP ao evento. Fernanda Almeida estava nessa lista. E quem forneceu essa lista? A própria tia Camila. As peças começavam a se encaixar,
mas o quebra-cabeça ainda estava incompleto. Camila havia dado acesso VIP para Fernanda, mas ao mesmo tempo não queria que ela fosse fotografada. Por quê? Durante o jantar, observei atentamente as interações. Ricardo estava visivelmente tenso, bebendo mais champanhe do que o normal. Camila sorria para os convidados, mas seus olhos constantemente procuravam algo no salão. Foi então que notei algo interessante. Na mesa dos pais do Ricardo, havia uma cadeira vazia com um cartão de lugar. O nome no cartão estava virado para baixo, mas consegui ver quando a brisa do ar-condicionado o moveu ligeiramente. F. Almeida. Fernanda havia sido oficialmente convidada para sentar na mesa da família do noivo. Isso não era coincidência. Decidi ser mais direta. Durante uma pausa entre os pratos, me aproximei da mãe do Ricardo, Dona Helena. Helena, que festa linda, não é? Está maravilhosa mesmo, Tânia. Camila e Ricardo merecem toda essa felicidade. Verdade. Aliás, notei que tinha uma cadeira vazia na mesa de vocês. Alguém não pôde vir? Helena ficou visivelmente desconfortável. Ah, era uma amiga da família que teve um imprevisto de última hora. Que pena, Fernanda, não é? A reação de Helena foi imediata. Ela quase derrubou a taça de vinho. Como você... Quem te disse esse nome? Ela esteve aqui mais cedo, mas saiu antes da cerimônia. Parecia conhecer bem o Ricardo. Helena olhou ao redor, como se quisesse ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Tânia, há coisas que talvez seja melhor não mexer. Que tipo de coisas, Helena? Fernanda e Ricardo. Eles têm uma história complicada. Complicada como? Helena hesitou, claramente em conflito. Eles foram noivos há 3 anos. O relacionamento terminou de forma, digamos, conturbada. Meu coração acelerou. Conturbada como? Houve questões financeiras envolvidas. Ricardo estava passando por dificuldades na época. E Fernanda, bem, ela o ajudou muito, financeiramente falando. E agora? Agora ela ainda tem alguns direitos sobre certas coisas. É complicado, Tânia. Antes que eu pudesse fazer mais perguntas, Ricardo apareceu ao nosso lado. Mãe, a Camila está te procurando, ele disse para Helena, mas seus olhos estavam fixos em mim. Dona Tânia, espero que esteja aproveitando a festa. Estou sim, Ricardo. Festa linda. Deve ter custado uma fortuna. Ah, você sabe como é. Casamento é investimento para a vida toda. Verdade. E que bom que vocês conseguiram o apoio necessário para realizar tudo isso. Ricardo ficou tenso. Apoio? Financeiro. Deve ser tranquilizante saber que podem contar com pessoas que realmente se importam com a felicidade de vocês. Nós conseguimos nos organizar bem. Obrigado. Ele saiu rapidamente, mas não antes de eu ver o pânico em seus olhos. Gabriel apareceu ao meu lado novamente. Vó, descobri mais uma coisa. O garçom disse que os pagamentos do evento foram feitos em 2 parcelas. Uma pela família da tia Camila, outra por uma empresa chamada FA Consultoria. FA, Fernanda Almeida. Agora eu tinha certeza. Fernanda havia financiado metade do casamento da minha filha. Mas por quê? E por que isso era um segredo tão bem guardado? A resposta estava prestes a vir de uma forma que eu jamais imaginaria. A festa continuava animada, mas minha mente estava focada em desvendar o mistério. Gabriel e eu nos reunimos discretamente no jardim da casa de eventos, longe dos olhares curiosos. Vó, preciso te mostrar uma coisa, Gabriel disse, tirando o celular do bolso. Consegui tirar uma foto da pasta da Dona Márcia quando ela não estava olhando. Na tela do celular, vi a foto de vários recibos e contratos. Gabriel havia sido muito esperto. Olha aqui, vó, tem 2 recibos do buffet. Um no valor de R$15.000 pago pela família da tia Camila e outro de R$15.000 pago pela FA Consultoria Financeira. E os outros fornecedores?
a mesma coisa. Decoração, 10.000 da família da tia, 10.000 da FE Consultoria, som e iluminação, 8.000 de cada. Até o vestido da noiva foi dividido meio a meio. Fiz as contas rapidamente na cabeça. Fernanda havia investido mais de 60 mil reais no casamento da minha filha. Ninguém gasta essa quantia no casamento da ex-namorada por pura generosidade. Gabriel, você consegue ampliar essa parte aqui? Apontei para um documento que parecia diferente dos outros. Ele ampliou a imagem. Era um contrato e consegui ler algumas partes. Acordo de ressarcimento, parcelamento em 24 meses. Garantia através de evento social em caso de não cumprimento. Vó, isso parece um contrato de empréstimo. Exatamente. Fernanda não estava patrocinando o casamento por bondade. Ela estava cobrando uma dívida, e o casamento era parte do acordo de pagamento. Nesse momento, ouvi passos se aproximando. Era Camila, procurando por nós. Mãe, o que vocês estão fazendo aqui fora? Estão perdendo a festa. Só conversando com meu neto, filha. Você sabe como é família. Camila me olhou com desconfiança. Mãe, você está estranha hoje. Aconteceu alguma coisa? Era a oportunidade perfeita. Camila, preciso te fazer uma pergunta e quero que você seja honesta comigo. Que pergunta? Quem é Fernanda Almeida? A reação de Camila foi exatamente o que eu esperava. Ela ficou pálida e começou a gaguejar. Por que você quer saber? Porque ela financiou metade do seu casamento e eu quero entender por quê. Quem te disse isso? Isso importa? O que importa é que minha filha está mentindo para mim há meses. Camila olhou ao redor, verificando se estávamos sozinhas. Mãe, é complicado. Então me explica. Sou sua mãe, Camila. Sempre estive do seu lado em tudo. Ela suspirou profundamente, como se estivesse carregando um peso enorme. Fernanda é ex-noiva do Ricardo. Eles terminaram há 3 anos, mas ela emprestou muito dinheiro para ele na época. Quanto dinheiro? 120 mil reais. Eu quase engasguei. 120 mil? Ricardo estava com problemas financeiros sérios. A empresa dele estava falindo, ele tinha dívidas com fornecedores, estava prestes a perder o apartamento. Fernanda o ajudou. E agora? Agora ela quer o dinheiro de volta, com juros. E vocês não têm como pagar? Camila baixou a cabeça, envergonhada. Não temos, mãe. Por isso ela propôs esse acordo. Ela financiaria nosso casamento e, em troca, Ricardo pagaria a dívida em parcelas menores ao longo de 2 anos. E por que isso é um segredo? Porque é humilhante, mãe. Imagina se as pessoas soubessem que meu casamento foi pago pela ex-noiva do meu marido. Que tipo de começo de vida conjugal é esse? Eu comecei a entender, mas ainda havia peças faltando no quebra-cabeça. Camila, isso explica por que você não queria que ela fosse fotografada, mas não explica por que você me excluiu das fotos. Mãe, não, Camila. Quero a verdade completa. Ela respirou fundo novamente. Fernanda colocou uma condição no acordo. Ela disse que só financiaria o casamento se pudesse estar presente, mas sem aparecer em nenhuma foto oficial. E ela também disse que não queria dividir o protagonismo com outras pessoas da família. Outras pessoas? Você está falando de mim? Mãe, ela disse que se você aparecesse muito nas fotos, pareceria que nossa família tinha condições de pagar pelo casamento sozinha. Isso poderia complicar o acordo legal que eles fizeram. A verdade me atingiu como um soco no estômago. Minha filha havia me humilhado publicamente para proteger um acordo financeiro com a ex-noiva do marido. Camila, você me excluiu do seu casamento por causa de dinheiro? Não foi assim, mãe. Foi exatamente assim. Você escolheu o dinheiro dela em vez da dignidade da sua própria mãe.
Mãe, por favor, entenda. Entender o quê? Que minha filha me traiu pelo dinheiro de uma estranha? Gabriel, que havia ficado quieto até então, interveio. Tia Camila, isso não está certo. A avó Tânia é sua mãe. Ela deveria estar em todas as fotos do seu casamento. Gabriel, você não entende a situação. Eu entendo sim. Vocês mentiram, humilharam a avó e ainda por cima fizeram um acordo secreto com a ex do tio Ricardo. Isso é errado. Nesse momento, Ricardo apareceu no jardim. Camila, o que está acontecendo aqui? Os convidados estão perguntando onde vocês estão. Ricardo, eu disse, me virando para ele. Acho que é hora de você me contar toda a verdade sobre Fernanda Almeida. A expressão no rosto dele me disse tudo o que eu precisava saber. O castelo de mentiras estava prestes a desabar, e eu estava determinada a ser quem derrubaria a última pedra. Ricardo ficou paralisado por alguns segundos, como um animal pego na armadilha. Camila segurou o braço dele numa tentativa desesperada de proteção. Ricardo, a minha mãe descobriu sobre o acordo com a Fernanda. Camila sussurrou. Descobriu o que exatamente? Ele perguntou, tentando manter a compostura. Tudo, eu respondi firmemente. Os pagamentos divididos, o contrato de ressarcimento, a condição dela de estar presente, mas não aparecer nas fotos, e principalmente o fato de vocês terem me humilhado para proteger esse acordo sórdido. Ricardo passou a mão pelo cabelo, visivelmente desesperado. Dona Tânia, a senhora não entende a situação. Então me explique, agora. Ele olhou ao redor, verificando se estávamos sozinhos. Fernanda não é apenas minha ex-noiva. Ela tem documentos que podem me prejudicar muito. Que tipo de documentos? Quando minha empresa estava falindo, eu fiz algumas coisas que não deveria ter feito. Usei o nome dela em alguns contratos, peguei empréstimos usando a empresa dela como garantia, sem ela saber. Camila arregalou os olhos. Ricardo, você nunca me contou isso. Porque eu tinha vergonha, Camila. Quando ela descobriu, ameaçou me processar por estelionato e falsificação de documentos. E aí? Eu perguntei. Aí fizemos um acordo. Ela não me processaria se eu pagasse tudo de volta com juros. E se ela pudesse ter algum controle sobre minha vida até a dívida ser quitada. Controle como? Ela queria ter certeza de que eu não estava gastando dinheiro desnecessário enquanto devia para ela. Por isso, ela exigiu financiar o casamento. Assim, ela controlava os gastos e ainda recebia parte do dinheiro de volta através das parcelas. A situação estava ainda pior do que eu imaginava. Minha filha havia se casado com um homem que estava sendo chantageado pela ex-noiva. E a condição de me excluir das fotos? Eu perguntei. Ricardo baixou a cabeça. Fernanda disse que se as fotos mostrassem uma família muito unida e próspera, poderia parecer que eu tinha apoio financeiro da família da Camila. Isso complicaria o acordo, porque ela poderia exigir que a família de vocês assumisse parte da dívida. Isso é ridículo. Eu sei, Dona Tânia, mas eu não tinha escolha. Era isso ou a prisão. Gabriel, que havia ficado ouvindo tudo, fez uma pergunta que nenhum de nós havia pensado. Tio Ricardo, se a Fernanda tem tanto controle assim sobre vocês, por que ela foi-se embora antes da cerimônia? Ricardo e Camila se entreolharam, claramente desconfortáveis. Ela não foi embora, Ricardo admitiu. Ela está aqui. Como assim está aqui? Eu perguntei. Ela está no hotel ao lado, acompanhando tudo pela transmissão ao vivo que contratamos para os parentes que não puderam vir. Meu sangue ferveu. Vocês estão transmitindo meu constrangimento ao vivo para essa mulher? Mãe, não foi nossa intenção. Não foi intenção. Camila, vocês planejaram tudo isso. Me excluíram, me humilharam e ainda por cima deram um show para a ex-noiva do seu marido. Nesse momento, tomei uma decisão. Já havia sido humilhada o suficiente. Era hora de virar o jogo.
Gabriel, você ainda tem as fotos dos contratos no seu celular? Tenho sim, vó. E você sabe como conectar o celular no telão da festa? Sei sim, por quê? Porque está na hora de todos os convidados saberem a verdade. Mãe, não, Camila gritou. Você vai arruinar meu casamento. Seu casamento já está arruinado, Camila. Vocês que arruinaram quando decidiram construir tudo em cima de mentiras e chantagem. Ricardo tentou me segurar pelo braço. Dona Tânia, por favor, vamos conversar com calma. Calma. Vocês tiveram meses para conversar comigo com calma. Agora é tarde demais. Voltamos para o salão de festa. A música estava animada. Os convidados dançavam e riam, alheios ao drama que estava se desenrolando. Fui direto até o técnico de som. Moço, preciso fazer um anúncio importante. Claro, senhora. Quer que eu pare a música? Quero sim, e preciso conectar este celular no telão. Gabriel me entregou o celular com as fotos dos contratos já preparadas. Vó, tem certeza disso? Tenho certeza, meu amor. Às vezes, a verdade dói, mas é melhor que a mentira. O técnico parou a música e me entregou o microfone. Todos os convidados se viraram para mim curiosos. Boa noite, pessoal. Sou Tânia, mãe da noiva. Gostaria de fazer um brinde especial para os noivos. Camila e Ricardo estavam parados na entrada do salão, pálidos como fantasmas. Mas antes do brinde, gostaria de compartilhar com vocês uma história interessante sobre como este lindo casamento foi possível. No telão apareceu a primeira foto, o recibo do buffet dividido entre a família da Camila e a FA Consultoria. Um murmúrio percorreu o salão. As pessoas começaram a ler os documentos projetados. Como vocês podem ver, este casamento foi financiado em parceria com a empresa FA Consultoria, da senhora Fernanda Almeida, ex-noiva do Ricardo. O murmúrio se transformou em exclamações de surpresa. E aqui, eu disse, mudando para a foto do contrato, vocês podem ver que não se trata de um presente, mas sim de um acordo de cobrança de dívida no valor de R$120 mil. O salão ficou em silêncio absoluto. Todos os olhares se voltaram para Ricardo e Camila. Mas a parte mais interessante, eu continuei, é que uma das condições deste acordo era que eu, mãe da noiva, fosse excluída das fotos oficiais do casamento, para não dar a impressão de que nossa família tinha condições financeiras de assumir esta dívida. Agora o silêncio era ensurdecedor. Alguns convidados começaram a se levantar das mesas. Então eu gostaria de brindar, eu disse, levantando uma taça de champanhe. A verdade, porque um casamento que começa com mentiras e chantagem não pode dar certo. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Do fundo do salão, uma voz feminina gritou: "Pare com isso! Chega!" Era Fernanda. Ela havia voltado e estava entrando no salão furiosa. O confronto final estava prestes a começar. Fernanda entrou no salão como um furacão, seus saltos ecoando no silêncio absoluto que havia se instalado. Todos os convidados se viraram para ela e pude ver o pânico nos olhos de Ricardo e Camila. "Fernanda, o que você está fazendo aqui?" Ricardo gaguejou. "Vim impedir que essa situação saia ainda mais do controle." Ela respondeu, caminhando determinada até o centro do salão. "Dona Tânia, a senhora pode me dar o microfone?" Hesitei por um momento, mas algo na expressão dela me disse que ela tinha algo importante a dizer. Entreguei o microfone. "Boa noite, pessoal. Sou Fernanda Almeida e aparentemente sou a vilã desta história." Sua voz estava firme, mas eu podia perceber a emoção contida. "Mas antes que julguem qualquer um aqui, deixem-me contar a verdade completa." Ela se virou para Ricardo. "Ricardo, você contou para ele sobre o estelionato e a falsificação, mas esqueceu de mencionar uma coisa importante, não foi?" Ricardo ficou ainda mais pálido. "Fernanda, por favor." "Não, Ricardo, chega de mentiras."
Ela se virou para os convidados. O que ele não contou é que quando descobri as fraudes, eu estava grávida de 3 meses. Dele. Um grito coletivo ecoou pelo salão. Camila cambaleou e teve que se apoiar numa cadeira. Fernanda, isso não é verdade. Ricardo tentou protestar. Não é verdade? Então explique isso aqui. Ela tirou um envelope da bolsa e entregou para mim. Dona Tânia, a senhora pode ler em voz alta? Com as mãos tremendo, abri o envelope. Era um exame de DNA. Resultado do exame de paternidade, 99,9% de probabilidade. Pai biológico, Ricardo Santos Oliveira. Minha voz falhou. O salão explodiu em conversas e exclamações. Fernanda, Camila disse com a voz quebrada. Você tem um filho do Ricardo? Tenho. Miguel tem 2 anos e meio. E Ricardo sabe disso desde o nascimento. Todos os olhares se voltaram para Ricardo, que estava visivelmente em pânico. Eu posso explicar? Explique então, eu disse, ainda segurando o microfone. Explique para sua esposa, para sua família, para todos nós. Ricardo respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para uma confissão que havia adiado por anos. Quando terminei com Fernanda, ela estava grávida, mas eu não quis assumir. Estava com problemas financeiros, estava desesperado e achei que se eu ignorasse, o problema desapareceria. E as fraudes? Perguntei. Cometi as fraudes depois que soube da gravidez. Precisava de dinheiro para fugir da situação. Pensei em mudar de cidade, começar uma nova vida longe de tudo isso. Camila estava chorando silenciosamente. Ricardo, você me enganou durante 2 anos. Me fez acreditar que Fernanda era apenas uma ex-namorada obsessiva. Camila, eu te amo. Amor não se constrói em cima de mentiras, ela gritou. Fernanda pegou o microfone de volta. Eu não vim aqui para destruir o casamento de vocês. Vim porque não aguento mais ser pintada como a vilã desta história. Eu só quero que Ricardo assuma a responsabilidade pelo filho dele e quite a dívida que tem comigo. E o acordo do casamento? Perguntei. Foi a única forma que encontrei de garantir que ele não gastaria todo o dinheiro em festa enquanto o filho dele passa necessidade. Metade do que ele gastou aqui vai ser descontado da dívida e a outra metade vai para a pensão do Miguel. A lógica era cruel, mas fazia sentido. Gabriel, que havia ficado quieto durante toda a revelação, se aproximou de mim. Vó, e agora? Era uma boa pergunta. O casamento havia se transformado num campo de batalha, com verdades dolorosas expostas para todos verem. Camila se aproximou de mim, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Mãe, me perdoa, eu fui uma idiota. Escolhi proteger as mentiras dele em vez de proteger nossa relação. Camila, não, mãe, você estava certa. Eu te humilhei, te excluí do meu próprio casamento. E por quê? Para proteger um homem que me enganou durante 2 anos. Ricardo tentou se aproximar. Camila, podemos conversar, resolver isso. Resolver? Ela se virou para ele furiosa. Ricardo, você tem um filho de 2 anos que eu não sabia que existia. Você cometeu crimes. Você me fez humilhar minha própria mãe. O que exatamente vamos resolver? Fernanda interveio novamente. Camila, eu não quero destruir sua vida, mas preciso que vocês entendam. Miguel é prioridade. Ele precisa do pai e precisa do sustento que lhe é de direito. E ele vai ter, Camila disse, surpreendendo a todos, mas não comigo no meio. Camila, o que você está dizendo? Ricardo perguntou desesperado. Estou dizendo que este casamento acabou antes mesmo de começar. Não posso construir uma vida com alguém que me enganou sobre algo tão fundamental. Ela tirou a aliança do dedo e a entregou para Ricardo. Você tem responsabilidades que são mais importantes que este casamento. Vá cuidar do seu filho.
O salão estava em silêncio absoluto. Alguns convidados começaram a se retirar discretamente. Fernanda se aproximou de Camila. Sinto muito que tenha chegado a este ponto. Você parece uma boa pessoa e não merecia passar por isso. Obrigada, Camila respondeu. E sinto muito pelo Miguel ter ficado tanto tempo sem o pai por causa das mentiras do Ricardo. Fernanda se virou para mim. Dona Tânia, peço desculpas por ter concordado com a exclusão da senhora das fotos. Isso foi errado, independente das circunstâncias. Obrigada, Fernanda, e obrigada por ter tido a coragem de contar a verdade. 3 meses depois. Estou sentada no meu jardim, tomando um café da manhã tranquilo, quando Camila chega para a nossa conversa semanal. Ela está diferente, mais leve, mais confiante, mais ela mesma. Oi, mãe, como você está? Bem, filha, e você? Melhor a cada dia. Ela se senta ao meu lado. Sabe, mãe, eu queria te agradecer. Agradecer por quê? Por ter tido a coragem de expor a verdade naquele dia. Se você não tivesse feito isso, eu teria vivido uma vida inteira baseada em mentiras. E o Ricardo? Está pagando a pensão do Miguel direitinho e começou a visitar o menino nos fins de semana. Fernanda disse que ele está sendo um pai melhor do que ela esperava. E você? Está bem com tudo isso? Estou, mãe. Dói, claro, mas prefiro uma verdade dolorosa a uma mentira confortável. Gabriel aparece no jardim, agora com 16 anos e ainda mais esperto. Oi, vó. Oi, tia. Oi, meu amor. Como foi a escola? Boa. Aliás, vó, a senhora virou lenda na minha turma. Todo mundo fala sobre a avó que desmascarou o genro no próprio casamento. Camila riu. Minha mãe sempre foi corajosa. Eu que demorei para perceber. E sabe o que mais? Gabriel continuou. A história da avó inspirou minha professora de português. Ela disse que vai usar como exemplo de como a verdade sempre vem à tona. Olhei para minha filha e meu neto e senti uma paz que não sentia há meses. Às vezes, fazer a coisa certa dói no momento, mas traz uma tranquilidade duradoura. Mãe, Camila disse, pegando minha mão. Da próxima vez que eu me casar, se um dia me casar novamente, você vai estar na primeira fila, em todas as fotos, e vai ser a primeira pessoa que eu vou consultar sobre tudo. Da próxima vez, eu respondi sorrindo. Vamos investigar o pretendente antes, não depois. Gabriel gargalhou. Vó, a senhora deveria abrir uma agência de investigação matrimonial. Rimos juntos e percebi que, apesar de toda a dor e confusão, nossa família havia saído mais forte dessa experiência. A verdade havia nos libertado e o amor verdadeiro, o amor entre mãe e filha, entre avó e neto, havia prevalecido sobre todas as mentiras. Porque no final das contas, família de verdade é aquela que te apoia quando você precisa fazer as escolhas difíceis, mesmo quando essas escolhas doem. Se essa história te prendeu até aqui, inscreva-se e clica no próximo vídeo. Lá, uma verdade escondida por anos vem à tona de um jeito que você nunca viu. Até o próximo vídeo.